Bom dia, família. Sejam bem-vindos a mais um devocional. Feliz quinta para você aí. Estamos chegando pertinho do fim de semana. Estamos chegando também ao fim do nosso devocional para esse ano e da história aqui do nascimento de Jesus, que a gente tem estudado desde sexta-feira da semana passada. Nós temos refletido sobre essa história tão importante para a nossa fé. Nós vamos ver o quanto ela é importante para a nossa fé hoje, né? E nessa história, preparando o nosso coração para essa época do ano, para a gente poder celebrar o Natal, como grande maioria vai celebrar, mas quem sabe com mais entendimento do que muitos celebram, né? Com entendimento bíblico a respeito do que é o Natal, o que significa o Natal, por que que a gente celebra o Natal. E eu acho que o devocional de hoje vai nos ajudar, né, nesse sentido, a construir um entendimento a respeito de algumas coisas muito importantes para a nossa fé e muito importantes para a gente poder celebrar com entendimento, celebrar com entendimento aquilo que é o nascimento de Jesus. Então, nosso tema hoje é o Rei Bebê. O Rei Bebê. E eu estou usando esse tema para fazer um contraste aqui, e é justamente isso que eu quero fazer, criar um contraste para você entre rei, que a gente normalmente não associa com bebê, né? A gente associa com um homem poderoso, forte e tal, né? E ao mesmo tempo o bebê. Porque o que acontece no nascimento de Jesus, o que acontece no Natal, é que um bebê nasce, sim, mas ele não é só um bebê. E não é só um bebê especial, não é só um bebê gente boa. Ele é rei, e nós vamos ver hoje que ele é muito mais do que rei, somente. Nós vamos ver isso no texto bíblico. Nós vamos para Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 8 ao 20, e eu quero comentar um pouquinho. Lucas 2, nós estamos fazendo uma sequência de leitura, né? A gente leu ontem Lucas 2 até o versículo 7. Nós vamos fazer hoje do 8 até o 20, tá bom? Vamos ver aqui se está tudo certo. Pessoal do Insta aí, faz favor aí, por favor, se vocês puderem, dar uma confirmada que está tudo certo. O pastor Spiller falou que está um pouco estranho aí para ele. Pessoal do Insta, me confirma aí se está tudo bem, tá? Bom dia aí para a Geni, para o Márcio, para o outro Márcio, Márcio Rosa, para a Cristiane, Tairon, bom dia para o Adaildo, para a Eliane, para o Centenário, lá em Balneário Camboriú, para Dejanira também. Para o Ronald, bom dia, Ronald. Pastor Ronald, que está na estrada hoje, gente. Orem por ele, pela família. Pastor Ronald está a caminho de São Francisco, de mudança, chegando hoje à tarde, onde ele está vindo com a família para fazer parte da equipe da PIB, equipe ministerial para o novo ano. Se você estava na Assembleia dos Membros, você sabe do que nós estamos falando, né? Então, pastor Ronald, Alcione, a Axa, o Roninho estão a caminho, chegam hoje à tarde aqui em São Francisco, vai ser bom demais. Bom dia para a Jane, aqui no Insta, bom dia para a Natália, bom dia para o Dani, bom dia para o Éder, Lúcio, bom dia para a Paulinha, bom dia para a Lívia, bom dia para a Nara e para o Gilvan, bom dia para a Sil Portela, Aline Oliveira, bom dia. Parece que a voz fica grave e depois volta ao normal. Não sei, gente, dizer o que acontece, não. Tá? Não sei. Para mim está tudo normal aqui, mas desde que vocês consigam me entender, tudo certo, tá bom? Vamos lá, vamos ler Lucas capítulo 2, versículos de 8 a 20. Para quem está no Insta, você vai ter que só me ouvir. Para quem está no YouTube, você vai poder acompanhar aqui comigo a continuação da história. Diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e, durante a noite, tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo.
hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos para Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. E então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então, está aí a leitura de um texto clássico da Bíblia, né? Um texto que você já deve ter ouvido muitas vezes, lido nessa época do Natal, e eu quero refletir em cima desse texto hoje com algumas verdades que esse texto apresenta para nós. Então, aparece aqui um anjo aos pastores que estavam ao redor da cidade. Pastores, eles dormiam fora no campo junto com as suas ovelhas, justamente para guardar as suas ovelhas de ladrões e de animais selvagens. Então, no meio do campo, no meio da noite, você imagina uma noite calma, serena e tranquila, né? No campo, no escuro, não tinha energia elétrica, não tinha Wi-Fi, não tinha nada disso. Provavelmente os pastores estão descansando ou alguma coisa nesse sentido, ou talvez tenha alguns vigiando enquanto outros descansam. Ou aparece um anjo, eles ficam aterrorizados. E o anjo diz uma coisa interessante no versículo 10, que eu quero chamar a sua atenção aqui junto comigo. Diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas, olha só, estou lhes trazendo boas novas, é para vocês, de grande alegria, que são para todo o povo. Então, eu tô trazendo para vocês uma mensagem, pastores, mas é para todo o povo. É para vocês que eu estou trazendo a mensagem, mas isso deve se espalhar porque se aplica a todo o povo. E é interessante que pastores, eles eram na época, né? Eles eram meio nômades, no sentido de que o pastor ele ia para onde o pasto estava verde. O pastor ele viajava, ele dormia em diferentes pontos, mas ele levava suas ovelhas para diferentes pastos e diferentes áreas da região, seguindo aonde tinha alimento. Então, é uma forma muito prática da notícia do que eles viam e ouviam se espalhar. Porque o pastor que hoje está na região de Belém, amanhã está um pouquinho mais além, semana que vem está lá em outra cidade, no mês que vem está lá em outro lugar. Por quê? Porque eles não eram nômades no sentido de não ter residência, não ter endereço. Eles até tinham, mas eles viajavam bastante. Lembra talvez da história de Davi, né? Davi vai ser ungido rei falam, tem mais um filho aqui, tem Davi, mas ele está lá cuidando das ovelhas, né? E o profeta diz, cara, vai chamar ele. E demora um tempo, por quê? Porque Davi está longe da casa, está lá onde tem pasto, né? Perto ali na região, mas não do lado de fora da casa. E aqui o anjo vem para pastores que naturalmente meio que espalhariam essa notícia pela região ali. Por quê? Porque naturalmente eles vão estar indo para lugares diferentes, tá? Espera aí, gente, olha só, tá tocando o meu... Alguma coisa tá tocando aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer parar. E aí a gente vê no versículo 18 a continuação. Olha que interessante, no versículo 18. Versículo 18 diz... e todos ouviram, olha só, versículo 18, e todos ouviram o que os pastores diziam e ficavam admirados. Então o plano funcionou. Vamos contar para pastores que naturalmente
né, por terem visto o que viram e ouvido o que ouviram, vão ficar abismados e vão estar, cada noite eles vão estar numa região diferente, porque o pasto os leva para uma região diferente. Lembra do Salmo 23? Leva-me para pastos verdejantes, refrigera a minha alma, né? Então, cara, a ideia de um pastor que vai nos levando para onde o pasto é verdejante. Então, tá aqui um jeito de espalhar a notícia de Jesus, conta para pastores, e de fato, versículo 18 confirma que isso acontece. E todos que ouviram que os pastores diziam, cara, isso foi uma forma de espalhar a notícia ao redor. Mas olha só, onde eu quero estacionar é o versículo 11. Bem importante isso, versículo 11. Hoje, essa é a mensagem do anjo para os pastores, hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Tem 3 palavras aqui em maiúsculo. Tem 3 palavras aqui que tem a ver com qualidades, funções ou posições que esse Salvador tem. Então vamos pegar aqui o contexto certinho. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu, então está aqui um bebê, cara. Nós celebramos o nascimento de um bebê no Natal, mas ele não é só um bebê. Lhes nasceu o quê? O Salvador, versículo, letra S maiúscula, que é Cristo, C maiúsculo, o Senhor, S maiúsculo. Vamos entender isso um pouquinho. Gente, nós celebramos o nascimento de um bebê, sim, mas ele é muito mais do que um bebê somente. E aqui a nossa tradição, nosso entendimento superficial do Natal, ele não nos permite celebrar com a profundidade, com o entendimento que a gente deveria ter. A gente vê, né, nas imagens, né, dos presépios e tudo, Maria e José, os anjos, né, a vaquinha, a ovelhinha e um bebê lindinho ali na manjedoura e tudo. Gente, mas versículo 11 diz que ele nasceu sim, veio em forma humana e veio como bebê, nascido de mulher. Mas ele é o Salvador, o Cristo e o Senhor. Vamos descascar isso aqui rapidinho, porque o meu tempo está acabando. Salvador. Salvador é aquele que pode nos livrar do pecado. Quero que você entenda o seguinte, Jesus não vem só para perdoar o pecado. Ele perdoa sim. Esse é o primeiro aspecto de Jesus ser o Salvador. Ele nos livra da punição do pecado, né? Ele nos perdoa, não somos mais punidos, glória a Deus por isso. Mas Jesus também vem para nos livrar do poder do pecado, que quer ter poder sobre a sua vida e sobre a minha. Ok? Esse é o trabalho da santificação, é Jesus quem trabalha isso em nós também. E, finalmente, virá um dia em que Jesus nos livrará da presença do pecado, onde nós estaremos com Ele no céu por toda a eternidade, onde não haverá mais pecado. Então, Ele é o Salvador, aquele que nos livra do pecado. Está nos livrando já da condenação do pecado, vai nos livrar do poder, ou está nos livrando do poder e vai nos livrar da presença do pecado. Então, Ele é o Salvador. Segunda palavra, ele é o Cristo. Cristo aqui significa ungido ou Messias, ok? Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá? Jesus, Cristo, André Vargas, não. É um título, é uma qualidade a respeito de Jesus. Cristo significa o ungido ou o Messias. Ungido, gente, é aquele que é capacitado para uma obra específica, ok? Cristo é o ungido, é aquele que foi separado por Deus, que foi ungido por Deus, que foi capacitado por Deus para uma obra específica. Ele é o Cristo, o ungido, aquele separado por Deus para a salvação da humanidade. E por último diz que ele é o Senhor. Senhor, gente, vamos lembrar o que é Senhor. Senhor é dono, chefe, patrão, literalmente dono. Então, hoje na cidade de Davi, lhes nasceu um bebê. Sim, é um bebê. Mas ele é o Salvador, aquele que nos livra do pecado. Ele é o ungido e capacitado por Deus para cumprir essa função. E ele é o Senhor, ele é o dono. Sabe por quê?
que ele é dono? Porque quando Jesus nos perdoa, ele também nos compra. Não tenho tempo para isso, mas um dia nós vamos descascar isso. A Bíblia diz que nós fomos redimidos do pecado. Redimir, gente, é você comprar alguém. Alguém que estava estava na fila para a morte. E você vai lá e você compra aquela pessoa para você. Então, ele é salvador? Sim, ele nos livra da morte. Glória a Deus. Ele é ungido? Sim, ele foi preparado para isso. Sim, ótimo. Mas ele também é Senhor, porque nós fomos comprados por Jesus. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. E aí a gente precisa descascar uma coisa aqui rapidinho. Cara, ou ele é os três na nossa vida, ou ele não é nada. Ou ele é os três, ou ele não é nada na nossa vida. E, cara, tem muita gente que quer o Jesus Salvador, mas não quer o Jesus Senhor. Deixa eu salientar algumas coisas para você aqui. O muçulmano, ele vai dizer, não, Jesus é um profeta, um cara abençoado, ungido por Deus para trazer uma mensagem importante, nos ensinar grandes coisas. O muçulmano vai te dizer, não, ele é um profeta, um cara ungido por Deus. Show. O crente carnal, o que é um crente carnal? Uma pessoa que crê em Jesus, mas que ainda vive a vida do seu próprio jeito. Não, Jesus é legal, igreja é bom, pastor André é um cara gente boa, PIB é um lugar bonito, o louvor é bacana, mas na verdade eu vivo a minha vida do jeito que eu bem entender. Né? O crente carnal, ele é muito interessado em ter um salvador. Ah, não, Salvador eu quero, preciso ser livre do pecado, com certeza. Então, o muçulmano, ele acredita no Jesus como um cara abençoado. O crente carnal acredita em Jesus como Salvador, eu preciso ser salvo dos meus pecados. Mas o judeu, inclusive, ele até acredita, aliás, o judeu está aguardando ainda o Messias, né? O judeu ainda está aguardando o Messias. Mas, gente, o cristão bíblico, o crente de verdade, que é o que eu e você precisamos ser, acredita que Jesus é o Salvador, sim, aquele que me perdoa dos meus pecados, glória a Deus por isso. Ele é o ungido do Senhor, ele é aquele que é o Messias, o ungido, o Cristo, preparado por Deus, separado por Deus para cumprir uma grande obra. E ele também é o meu Senhor, ele é o meu dono, ele é o meu chefe. Qual que é a diferença entre um cristão carnal, que acredita, mas ainda está mais preso às coisas desse mundo do que às coisas de Deus, ainda está tentando encaixar Deus dentro das suas conveniências? Isso é um cristão carnal. Não, eu quero as coisas boas de Deus, mas as coisas, né, que exigem alguma coisa de mim, isso aí eu evito. O cristão carnal e o cristão bíblico. Qual que é a diferença entre o cristão carnal e cristão bíblico? O cristão carnal quer um salvador, mas não quer um senhor. O cristão bíblico entende, hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu um bebê. Né? Vamos lá, versículo 11. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo e o Senhor. Gente, na nossa vida, Jesus precisa ser esses três. Glória a Deus que Ele é o nosso Salvador. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que ele foi ungido por Deus, separado por Deus para cumprir uma função. Mas ele também é o nosso Senhor, ele também é o nosso dono. Porque ao nos salvar do pecado, ele nos comprou para si mesmo. E eu quero incentivar que você adore nessa época do Natal, mas você adore com esse entendimento. É um bebê que nasceu. Mas é muito mais do que um bebê que nasceu. Ele veio em forma de bebê, mas ele não é um bebê, principalmente. Ele é o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E vamos adorar nesse entendimento, vamos entender, né, essa realidade toda. E vamos nos render a esse bebê, que é Salvador, Cristo e Senhor, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Gente, perdão que tem alguém me ligando aqui, né? Então estou distraidão aqui. E vamos orar para a gente encerrar. Amanhã a gente volta com a última parte da história, tá? Mas reflita, vamos refletir sobre essa realidade. E que sobre a sua vida você possa
receber e entender e abraçar tudo isso que Jesus é. Ele é o teu Salvador, graças a Deus por isso, mas que Ele possa ser o seu Senhor também. Tá bom? Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Senhor, nesse dia, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, louvamos ao Senhor por tua graça que nos alcançou e pedimos a tua bênção sobre esse dia hoje. Pai, nos ajuda a adorar com entendimento e adorar com toda a riqueza daquilo que o Senhor é. Eu peço a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está nos assistindo aqui agora, a bênção sobre o nosso dia, que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo, nos usando. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Abraço para vocês aí, um ótimo dia. Nos vemos amanhã para mais um devocional. Deus abençoe. Tchau, tchau.